Pessoal, bom dia. Nós chegamos à nossa última sessão do ano de 2024, um tema que é bastante, digamos assim, atual, né? Que é a discussão sobre o carticel, e a gente fez questão de trazer esse trabalho que fala de noções gerais, né, do tratamento e que pode incluir todas as pessoas interessadas e a gente sabe que nós temos projetos aqui, tanto do ponto de vista acadêmico como da indústria, no nosso estado, e que envolvem o hospital universitário, envolve o EMOSSE, e envolve algum hospital privado também. Então, eu queria passar a palavra para a Laís, que é a nossa residente do segundo ano, que vai apresentar para vocês. Bom dia a todos. Nós vamos falar hoje, como o Dr. Fernando falou, sobre uma terapia que vem sendo desenvolvida na última década e que alguns autores descrevem como uma possibilidade de revolução mesmo no tratamento de neoplasias hematológicas, e nada mais justo que a gente fechar esse ano com essa aula sobre noções gerais para a gente ter uma ideia da abordagem com a terapia CAR-T-cell. Bom, o artigo que a gente se baseou foi esse artigo de revisão publicado no Jornal Britânico de Hematologia, super atual, foi publicado em setembro desse ano. Ele faz uma revisão geral acerca do tratamento com CAR-T-cell, e eu vim trazer uma introdução um pouquinho mais longa para a gente entender as bases do CAR-T-cell, para poder compreender mais a fundo como funciona essa nova terapia. Há 50 anos atrás, o transplante alogênico de medula óssea revolucionou o tratamento de neoplasias hematológicas. Na década de 2000 surgiram as terapias direcionadas a alterações moleculares específicas, como os ITKs, né, os inibidores da tirosina quinase, como a imatinib, e à altura dessas outras revoluções, na última década surgiram as imunoterapias e a imunoterapia baseada em células T receptoras de antígeno quimérico, que é o CAR-T-cell. Como funciona o CAR-T-cell, né? O CAR-T-cell é uma imunoterapia que, a princípio, foi criada para tratar linfomas e leucemias agudas B e, mais recentemente, mieloma múltiplo, certo? E realmente revolucionou o tratamento dessas patologias, principalmente recidivadas refratárias, garantindo, inclusive, remissões de longo prazo, possibilidades de cura, baixa incidência de efeitos colaterais realmente significativos, principalmente a longo prazo, e foi evidenciado também uma rápida melhora da qualidade de vida daqueles pacientes que respondem ao CAR-T-cell. Diante de tanta inovação e de um tratamento tão promissor, a gente precisa entender melhor o seu potencial, né? Entender as suas interações imunológicas, que são complexas, principalmente relacionadas ao câncer, mas também relacionadas à própria infusão do CAR-T-cell, para a gente garantir que mais pacientes respondam a essa terapêutica, né? E entender onde é que ocorrem as falhas dos tratamentos dos pacientes que não respondem ao tratamento e aqueles que recaem, para a gente garantir um maior número de respondedores e um maior sucesso de uma terapia tão promissora que já é uma realidade. Existem 6 CAR-T-cells, né? 6 terapias CAR-T-cell atualmente aprovadas pelo FDA. São essas 6 que eu coloquei aqui na foto, certo? São 4 para linfomas B/LLA e as 2 últimas para mieloma. Dessas 6, nós temos 3 aprovadas no Brasil atualmente, né, pela Anvisa, mas todas são CAR-T autólogos aprovados. Nós temos CAR-T halogênicos em estudo, com produtos pré-prontos, que podem até, inclusive, garantir uma maior celeridade, né, na fabricação e na infusão, mas apenas estudos aprovados atualmente, apenas CAR-T autólogos, certo? Como é que acontece a fabricação do CAR-T? Para a gente entender como ele funciona, né, vamos entender como ele é fabricado ao mesmo tempo. Primeiro, para os residentes de clínica, para os internos, como é que acontece? Primeiro, a gente faz a aférese. O que é isso? A gente coloca o paciente na máquina de aférese para a gente poder extrair os leucócitos
desse paciente, porque os leucócitos, os linfócitos T infundidos vão ser do próprio paciente, por isso autólogo, certo? Então, a gente faz a aférese para coletar leucócitos e aí vão vir as células T autólogas do paciente. A gente vai purificar essas células T e ativar essas células T. E através de um vetor viral, que pode ser retrovírus ou lentivírus, a gente vai reprogramar essas células T para elas passarem a expressar em sua membrana receptores K, certo? Receptores de antígeno quimérico, são os receptores K. Esses receptores K, como vocês podem ver nessa figurinha que tem duas células, eles vão se ligar a um receptor presente na célula cancerígena, no caso dessa, o CD19, para poder destruir essa célula, certo? Então, depois que a gente inocula um vírus, reprograma o linfócito T para expressar receptores K, a gente expande, faz a criopreservação dessas células T, agora CAR T-cells, e aí essas células agora expressam receptor K. E aí depois a gente vai infundir essas células. Antes, a gente vai internar o paciente, vai fazer um condicionamento, que é quimioterapia, com o objetivo de fazer uma linfodepleção no paciente. A gente vai infundir as células K. Em vivo, essas células vão ser ativadas e esses linfócitos T vão se proliferar e vão fazer a morte tumoral. Depois da infusão, é muito importante a monitorização, porque existe uma toxicidade, as duas principais que a gente costumeiramente vê na literatura é a síndrome de liberação de citocinas, CRS, e a toxicidade neurológica, o ICANS. Eu vou falar um pouquinho delas mais na frente, mas a monitorização é muito voltada para a gente poder entender se está acontecendo uma dessas duas toxicidades ou outras, como toxicidade hematológica, tratar de forma imediata para garantir que o paciente realmente continue aí para mantendo o CAR T-cell e combatendo o câncer, né? O CAR T-cell é realmente uma terapia livre de quimioterapia, uma terapia contra o câncer baseada em imunoterapia livre de quimioterapia. Eu trouxe essa foto para a gente resumir rapidamente como ocorre de novo. Primeiro a leucoaférese, aqui nessa maquininha roxa, purificação de células T, reprogramação através da inoculação viral, a produção da célula CAR T-cell através da célula T modificada pelo vírus, expansão ex vivo, né, fora do corpo, condicionamento do paciente, infusão de células e aí a monitorização após a infusão de células. Uma parte da manufatura, uma parte da fabricação do CAR T-cell é feita pela indústria e uma parte é feita intra-hospitalar. O que é feito intra-hospitalar? Essa parte da esquerda, que é a leucoaférese, certo? E no final a infusão do paciente. A parte feita pela indústria, manufatura, envolve desde a criopreservação, a inoculação viral, a ativação das células T, expansão, criopreservação para a posterior reinfusão no paciente. Só para a gente entender qual passo a passo acontece no hospital, qual passo a passo acontece na indústria de manufatura, que envolve um tempo importante para a gente poder fabricar e infundir essas células CAR T-cells. Tem um termo bem importante que a gente está utilizando atualmente na prática clínica, que é o tempo de veia, vein to vein. Esse tempo é muito importante porque quanto mais demora para a gente fabricar, mais o paciente está ali tendo que conviver com a neoplasia agressiva. E aí ele pode perder status e a infusão posterior ser pior. Então, quanto mais rápido a gente consegue esse step 2, que é a aférese, até o step 8, que é a infusão, que é o vein to vein time, quanto menor esse tempo, quanto mais curto, mais efetivo vai ser o meu tratamento. Então, é isso que a indústria atualmente foca muito em minimizar esse tempo de manufatura e minimizar o tempo entre a aférese e a infusão, para que mais rapidamente eu consiga tratar o meu paciente com um melhor status base prévio, para que a gente consiga levar adiante o tratamento com CAR T-cell sem grandes intercorrências. Para a gente entender como é que funciona o receptor CAR T, vou fazer uma breve revisão do sistema imune adaptativo, certo? O sistema imune adaptativo, as duas principais células são os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T funcionam através de um receptor chamado de TCR, que reconhece antígenos apresentados pelo complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, certo?
E aí, depois que ele reconhece o NHC, que é o sinal 1, ainda tem mais 2 sinais estimulatórios. O sinal 2 de coestimulação, o sinal 3 de liberação de citocinas. É assim que o linfócito T atua. O MHC ativa linfócitos TCD8 e o MHC2 ativa linfócitos TCD4, como vocês conseguem ver aqui na figura. Isso é muito importante, porque os linfócitos TCD8 atuam de uma forma diferente dos linfócitos TCD4. Aqui só uma representação do TCR. Nós temos à esquerda uma célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, que tem lá expressando o seu MHC, que vai apresentar para o linfócito T, que é reconhecido através do receptor T, né, o TCR, o receptor de células T, o TCR. Essa célula apresentadora de antígeno aqui representada, no caso que está apresentando um patógeno, nas neoplasias é a própria célula tumoral, que expressa MHC em sua membrana, né, e aí faz com que o linfócito T a reconheça. Existem mecanismos de escape das células tumorais capazes de vencer essa citotoxicidade dos linfócitos T. O que elas fazem? Elas regulam negativamente o seu próprio MHC e as suas moléculas coestimulatórias e, além disso, expressam moléculas coinibitórias. É assim que o câncer se difunde, né? Fugindo dos mecanismos citotóxicos do sistema imune adaptativo. Os linfócitos B, eles são ativados diretamente através do receptor BCR, eles não precisam da apresentação de antígenos MHC, só lembrando para vocês. E como funcionam os receptores CAL? O que é isso? Eu vou pegar o meu linfócito T, vou inocular um vírus, vou mutar esse linfócito para que ele passe a expressar receptores de antígeno quimérico em sua superfície. E o que isso vai fazer? Vai reprojetar os meus linfócitos T e os B também, para superar os mecanismos de escape das células tumorais e fazer com que haja a citotoxicidade e a destruição tumoral sem necessidade de quimioterapia. Os receptores K, eles são compostos por vários domínios diferentes, eu vou falar de cada um deles, projetados para reconhecer os antígenos tumorais. Os linfócitos T vão expressar em sua superfície o TCR e os linfócitos B o BCR por reconhecimento direto, sem necessidade do NHC. Esse aqui é um antígeno K, certo? Receptor de antígeno quimérico. Bem expressadinho aqui, eu vou mostrar detalhes dele, como funciona para vocês. Primeiro, eu tenho um domínio de ligação ao antígeno, é o domínio que fica lá em cima, que está cinzazinho. É o que vai se ligar, de fato, à célula tumoral. Vai se ligar como alvo na célula para destruir. Eu tenho um domínio de dobradiça, que é que vem logo abaixo, que facilita o acesso ao antígeno, certo? Eu tenho o domínio transmembrana, que é esse que está mais azulzinho, que serve para ancorar o receptor K na membrana do linfócito T. E eu tenho o domínio principal, na minha opinião, que é o que a gente vai falar mais, que é o domínio de sinalização intracelular, esse que vocês veem amarelinho e verdinho, que ele é responsável, além da ativação, por uma coestimulação. Esse domínio de sinalização intracelular, eu posso ter a ativação através do CD3, e um domínio de coestimulação, que eu posso ter o 4,1-BB ou o CD28. Atualmente, esses 6 carticéus aprovados, podem ver que no domínio intracelular, ele funciona com 2 domínios. Um estimulatório, que todos são CD3 em vermelhinho, e um domínio coestimulatório, que às vezes vai ser o CD28, às vezes o 4,1-BB. Isso é muito importante, é o que caracteriza a segunda geração de carticel. Todos os carticéus aprovados são de segunda geração. Não sei se vocês já tinham ouvido falar de geração de carticel, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, o domínio de sinalização intracelular, por que ele é importante? Porque a maioria dos avanços da terapia carticel ocorreu nesse domínio. Eles têm a capacidade de ativar e proliferar as células carticel com o domínio coestimulatório, é como se eu estivesse 2 vezes. Otimizar uma resposta citotóxica e recrutar outras células imunes e amplificar e sustentar um processo de destruição tumoral. Sendo assim, eles têm potencial de induzir remissões completas, né, e sustentar essas remissões a longo prazo, direcionando a um antígeno expressado seletivamente nas células tumorais e a importância, né, de ter as células T funcionais, funções citotóxicas e de memória, com células funcionais para poder o CAR-T agir. Atualmente, nós temos 4 gerações de carticel, certo? E temos um estudo em andamento com o carticel de próxima geração ou 5ª geração.
Os CAR de primeira geração, eles não têm domínio coestimulatório, então eles têm uma eficácia limitada. Os CAR de segunda geração, eles incluíram aquele segundo domínio, que é o CD28 ou 4-1BB, que vai coestimular a ação citotóxica do linfócito T. Os CAR de primeira geração, eu tenho só um domínio de sinalização, então eu tenho produção de poucas citocinas, baixa proliferação em vivo, meia-vida curta. Os CAR de segunda geração são o nosso foco hoje. Os nossos 6 CAR-T-cells aprovados pelo FDA, eles são de segunda geração. São aqueles que eu tenho uma sinalização dupla. Eu tenho um domínio CD3 mais um domínio CD8 ou 4-1BB. Tenho melhor proliferação, citotoxicidade com produção de citocinas, meia-vida mais longa. Os de terceira geração, eles incluíram o CD3 mais os 2 domínios coestimulatórios, o CD28 e o 4-1BB, mas não tiveram tantos ganhos em eficácia. Então, a gente resolveu focar no de segunda geração e tentar aprimorar esse de segunda geração. Foi aí que surgiu de quarta geração, que a gente incluiu, além do domínio coestimulatório do de segunda geração, uma citocina TRUC, que ele inocula essa citocina dentro da célula tumoral, causando citotoxicidade intracelular. São modelos pré-clínicos, ainda não temos nenhum modelo aprovado, mas com evidência de aumento de eficácia dessas células CAR-T, certo? Aqui só para representar a primeira geração, apenas uma via de sinalização intracelular. Segunda geração, 2 vias de sinalização intracelular, que são os aprovados atualmente. E terceira geração, uma via de sinalização e 2 domínios coestimulatórios, certo? Bom, dos aprovados atualmente, como eu já expliquei para vocês, todos são de segunda geração, baseados num domínio de ativação intracelular do CD3 e um domínio coestimulatório, que pode ser tanto o 4-1BB como o CD28. E o domínio de ligação à célula tumoral, no caso dos linfomas, aqui só tem 5, na verdade, mas nós temos 6, né? São 4 baseados para linfomas ILLA, que são anti-CD19, e os 2 de mieloma, que se ligam ao BCMA. Os CARs de segunda geração, eles nunca foram comparados diretamente um com o outro em ensaios clínicos, mas alguns estudos, observando um, observando o outro, viram que possivelmente os que têm domínio coestimulatório CD28, eles têm uma capacidade maior de secreção de citocinas, mas eles persistem menos, é como se eles se saturassem mais rapidamente em vivo. E os que têm domínio coestimulatório 4-1BB, eles tendem a ter uma persistência mais prolongada a despeito de uma secreção menor de citocinas, certo? E quais são os resultados que a gente encontrou atualmente nas terapias com CAR-T-cell aprovadas? Aqui, pronto, agora sim, os 6 CAR-T-cells aprovados pelo FDA, com suas respectivas indicações e seus estudos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá certo? Para a gente poder fixar melhor. O primeiro CAR-T-cell que surgiu foi o Tizacel, é um CAR-T-cell CD19 4-1BB. Ele, a priori, foi voltado para LLA-B refratária recidivada em crianças e adultos jovens, aprovado pelo estudo Eliana, que tinha uma resposta global de 81% e uma resposta completa de 60%. Posteriormente, aprovado para o linfoma difuso de grandes células B, também recidivado refratário, e o linfoma folicular também mais posteriormente. O Axicel, que é um CAR-T-cell CD19-CD28, aprovado para o linfoma difuso de grandes células B após 2 linhas de tratamento anteriores, com ensaios 1 a 1, tinha uma sobrevida global de 82% e uma resposta completa de 54%, e posteriormente também aprovado para linfoma folicular. O Brexucel, que também é um CAR-T-cell CD19, mas CD19 ligado a CD28, ele tem uma coisinha diferente, que ele tem uma fase de enriquecimento de células T para remover do produto da aférese células malignas, né? Um diferencial. Ele foi aprovado também para LLA-B adulto, recidivado refratário com estudos 1 a 3, tinha uma sobrevida global de 71%, uma resposta completa de 56%, e também o único aprovado atualmente para linfoma de células do manto, recidivado refratário, com estudos 1 a 2, com uma resposta global de 91%, muito boa, e uma resposta completa de 68%. O último CAR-T-cell anti-CD19 é o Liso-cel.
É um CD1941BB, ele tem uma proporção para um CD4 e CD8, mas na frente vocês vão entender essa importância de ter uma proporção para um CD4 e CD8. Ele foi aprovado para linfoma difuso de grandes células B, refratário recidivado no estudo Transcend, e também foi aprovado para leucemia linfóide crônica, é o único, né, recidivado refratário, no estudo Transcend CAL. Vocês podem observar que a resposta global ela é menor que para os linfomas e para as leucemias. No caso da LLC, só com 43%, a resposta completa só com 18%. Mas ele tem a capacidade de induzir uma remissão de até uma década nos pacientes. Então, apesar de resultados, né, de a gente ver números baixos, mas a capacidade de remissão a longo prazo existe sim. Os CAR-T-cell anti-CD19 nunca foram comparados diretamente em ensaios clínicos, apenas em comparações indiretas, mas foi evidenciado maior toxicidade do axi-cell, possível maior eficácia do tiso-cell na LLA e eficácias semelhantes com relação aos linfomas difusos de grandes células B. Existem outras aprovações, né, para o linfoma difuso de grandes células B atualmente, quando ele é recidivado refratário, menos de 12 meses, da primeira linha de tratamento, o Zuma-7 aprovou o axi-cell, o Transform aprovou o liso-cell, e o tiso-cell não atingiu um desfecho primário tão legal de sobrevida livre de progressão, então não foi aprovado. Nós temos só o axi-cell e o liso-cell aprovados nesses casos. Agora, falando de mieloma, com CAR-Ts voltados para o BCMA, nós temos o id-cell, que é um CAR-T BCMA-BB, aprovado após 4 linhas de tratamento prévias do mieloma, com o estudo KARMA. E nós temos o cilta-cel, que é o que é aprovado aqui no Brasil, que é um CAR-T-cell BCMA-BB, aprovado após 2 linhas de tratamento prévia com CARTITUDE-1, e recentemente aprovado pelo FDA após 1 linha de tratamento, e sendo essa linha tendo incluído o inibidor de proteasoma e o imunomodulador que seja a lenalidomida para garantir que são pacientes refratários. Bom, aqui são outros CAR-T-cells em estudos ainda, certo? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas que estão sendo desenvolvidos e aprovados para outras linhas de tratamento. E aí a gente vai entender um pouquinho por que alguns pacientes respondem bem aos CAR-T-cells e outros não respondem tão bem. Tem alguns fatores que podem nos predizer isso. Existe, gente, na verdade, uma correlação entre a expansão em vivo das células CAR-T-cell e sua eficácia. A gente consegue avaliar essa expansão das células T em vivo através de citometria de fluxo e PCR quantitativo, e a importância de, nessa expansão em vivo, ocorrer a expansão de células TCD8 de memória precoce. Por quê? Porque elas vão sofrer uma rápida expansão logo após a infusão e elas que vão contribuir para o pool clonal das células efetoras, as células TCD4, capazes de sustentar tanto a autorrenovação quanto a diferenciação dessas células efetoras. Por isso, é importante das células TCD8 funcionais de memória precoce. Porém, quanto maior é esse pool de células TCD8 de memória precoce no começo, maior o risco de toxicidade aguda grave. A expansão inicial das células TCD8 garante a expansão das células TCD4, e aí sim garante remissão a longo prazo associada à persistência dessas células TCD4, com sinais de ativação contínua e persistência a longo prazo da secreção de citocinas. A dose é muito importante, né? Não foi encontrada relação entre a dose das células infundidas e as respostas, porque o que importa é ter uma baixa dose de células CAR-T, mas que essas células sejam altamente funcionantes, porque quanto menor a dose, eu tenho menos células efetoras pró-inflamatórias, então eu tenho menor toxicidade. Eu posso infundir uma baixa dose de células CAR-T, mas que eu garanta que essas células realmente sejam altamente funcionais para o pool de expansão acontecer em vivo. E aí sim elas terem memória a longo prazo. Aqui é só um quadrinho explicando que se eu tenho uma linfodepressão adequada e um pool de células de memória, eu vou depois acontecer o pool de células efetoras e a cura. Se eu tenho uma alta, nesse quadrinho de baixo, uma alta carga tumoral, muitas linhas de tratamento prévias e uma expansão pobre, eu vou ter pacientes não respondedores com uma toxicidade elevada. E falando de toxicidade, eu falei da liberação de citocinas, né? E aí eu trouxe só uma graduação e qual seria o tratamento, não vou adentrar nisso porque não é o foco da aula.
da síndrome de liberação de citocinas e do ICANS também. São quadrinhos que eu achei bem interessantes, comparando a graduação com o tratamento. Depois vocês dão uma olhada com mais calma, eu deixei a referência no final. Bom, e quais seriam os preditores de resposta ruim ao CAR-T-cell? Fatores relacionados ao tumor. Aqueles pacientes que têm um burden tumoral muito alto, grande volume tumoral, grande circulação de DNA tumoral, número de sítios extranodais alto, alto percentual de blastos ou plasmócitos, no caso do mieloma, na medula óssea. A alta carga tumoral impacta tanto no fenótipo do produto na feres, eu não vou conseguir coletar células T boas para eu fazer a transdução e expandir depois com os receptores CAR-T-cell, como a sua função após a infusão também não vai ser adequada. Então, o burden tumoral gera tanta inflamação que impacta da feres e a infusão do produto. Então, é importante sim reduzir a carga tumoral, inclusive antes da aférese, com terapias ponte, antes da aférese para ocorrer uma infusão e uma resposta mais adequada do CAR-T-cell. Alterações genéticas que também podem comprometer a resposta ao CAR-T-cell. Alteração da TP53, alteração do número de cópias do DNA, mutações MYC, BCL2 ou CDKN2A. Inflamação e imunossupressão tumoral, liberação de interferon pelo tumor, expressão de ligandos inibitórios de células T pelo tumor, PDL1, PDL2, células T reguladoras intratumorais e outros fatores relacionados às próprias células T, expansão pobre após infusão em vivo, baixa proporção de células TCD8 de memória precoce, alta proporção de células TCD8 senescentes, porque são elas que vão ser responsáveis pelo pulso adequado. Se elas estão senescentes, eu não vou ter um pool adequado do produto. E alta proporção de genes envolvidos na resposta do interferon, que também vão gerar muita inflamação, maior toxicidade, resposta inadequada ao CAR-T-cell. Fatores sistêmicos, muita inflamação sistêmica, muita interleucina 6 circulante, ferritina alta, PCR alto, muitas células supressoras monocíticas circulando também. E a inflamação sistêmica antes da infusão, eu vou ter maior risco de síndrome de liberação de citocinas, maior risco de toxicidade neurológica e maior risco de citopenias prolongadas. Então, essa inflamação sistêmica, esse burden tumoral prévio à infusão, ele é realmente um preditor de toxicidade e de resposta inadequada ao CAR-T-cell, que tem que ser avaliado antes da infusão. E relacionados à própria terapia, né, muitas linhas de tratamento anteriores, exposição prévia à bendamustine e à blinatumomab, ou outras terapias alvos no mieloma com alvo de BCMA, ausência de resposta à terapia ponte que foi feita, né, para o CAR-T-cell, porque o paciente vai chegar na infusão, na coleta e na infusão com grande burden tumoral e uma linfodepressão subótima. Eu quero ter o menor número de linfócitos T no D0 no dia da minha infusão para que eu tenha um pool das células CAR-T após a infusão e aí uma resposta mais prolongada do CAR-T-cell. E como é que eu posso otimizar essa terapia atualmente? Primeiro, entender que tratamentos anteriores impactam o fenótipo da célula T, certo? E essa tendência a fenótipos mais diferenciados, menos células T naive, mais marcadores de exaustão, e aí eu posso ter menor eficácia do CAR-T-cell, isso é importante a gente observar. Por que a bendamustine dá errado? Porque ela induz uma linfopenia duradoura e tem efeitos imunomoduladores. Se eu não der um washout adequado, se o washout for curto entre o tratamento com a bendamustine e a coleta e infusão de células CAR-T, eu vou ter um menor pico de células T e respostas mais curtas nos linfomas agressivos. Tem que ter cuidado. Agentes alquilantes, como usados no mieloma, eles favorecem CD8 senescentes, certo? Então, é ruim para o CAR-T-cell, mas alguns estudos evidenciaram que os imunomoduladores, como a lenalidomida, teriam um efeito oposto. Eles poderiam favorecer linfócitos TCD8 mais adequados, mas isso ainda está muito em estudo. O Blina também não é legal, porque ele ativa células T por meio do TCR, mas não tem um sinal coestimulatório. Então, eles levam as células T à exaustão, e aí podem reduzir a eficácia do CAR-T-cell. Nos casos dos pacientes que usaram Blina antes do CAR-T-cell, eu posso considerar uma consideração com Blina após o CAR-T-cell, certo? E eu posso entender também que washouts podem resgatar o fenótipo das células T. Então, esses pacientes precisam de um washout adequado. E entender também que se o paciente tiver uma resposta ruim ao Blina prévio ao CAR-T-cell, pode ser indicativo de uma resposta ruim também ao CAR-T-cell. E o IBTK? Gente, alguns estudos viram que o IBTK
utilizado previamente na LLC, ele pode melhorar a expansão e a eficácia das células CAR-T, mas é ainda coisa interrogada, certo? Atualmente, nos estudos, eles são utilizados desde antes da aférese, continuam sendo utilizados durante e só são suspensos após a negativação da DRM depois da infusão das células CAR-T-cell, com bons resultados, mas ainda com muitos estudos pela frente. A interrogação é se esse efeito não seria apenas um efeito do ibrutinib. Não foi visto com a cala, mas, como eu disse, ainda são estudos muito iniciais. Impacto da terapia ponte. Vocês já entenderam que a gente precisa reduzir a carga tumoral para maximizar as respostas ao CAR-T-cell e diminuir a toxicidade. Eu vou ter melhores resultados com menor toxicidade. Qual é o desafio? Eu tenho muitos pacientes. Como é que eu vou escolher essa terapia ponte? Porque eu tenho muitos pacientes quimio-resistentes e o aumento de risco de infecções graves. Gente, estão sendo muito estudados os biespecíficos nesse caso de terapia ponte, certo? Para a gente diminuir o uso de quimioterapia, principalmente porque os pacientes são quimio-resistentes, mas é uma coisa que ainda está sendo avaliada. Qual seria a estratégia inicial se eu vou usar a quimioterapia? A estratégia ideal seria priorizar regimes de tratamento de baixa intensidade e minimizar ao máximo o número de ciclos. O tipo e a intensidade da linfodepressão, que a linfodepressão é aquele tratamento com quimioterapia pré-infusão de células CAR-T para diminuir o número de células T do paciente para que, após a expansão das células CAR-T, eu tenha um PU. Ele também exerce um papel importante nos resultados, certo? Porque ele gera condições ideais para a expansão e eficácia de células CAR-T. O ideal, os não respondedores, quando a gente avaliou, eles tinham altas cargas de linfócito T no dia 0, no dia da infusão, então a expansão foi pobre. Atualmente, o padrão é o uso de fludarabina com ciclofosfamida, o Flu-Cy, tem uma melhor expansão das células CAR-T. A fludarabina determina um menor risco de recidiva e maior sobrevida livre de progressão, mesmo em pacientes com carga tumoral alta. E a ciclofosfamida também maiores taxas de resposta e não aumenta a toxicidade. E aí eu tenho algumas terapias capazes de aumentar a eficácia do CAR-T-cell, que, como eu disse, os imunomoduladores, no caso a lenalidomida e pomalidomida, no mieloma múltiplo eles podem ser utilizados na manutenção pós-CAR-T, e nos linfomas difusos de grandes células B, eles estão sendo avaliados no tratamento pós-recidiva com CAR-T-cell, mas ainda são promissores, não temos grandes estudos com relação a isso. E com relação ao transplante, né, principalmente no caso das LLAs B recidivadas refratárias, o que foi visto? Como usar o transplante consolidativo após o CAR-T-cell, transplante halogênico. Foram vistos que nos pacientes, principalmente mais jovens, poderiam ter remissões a longo prazo somente com CAR-T-cell sem transplante, mas atualmente os resultados foram piores em pacientes adultos. Então, nesses pacientes, o allotransplante consolidativo ainda é recomendado porque melhora a sobrevida. Terminando a aula, vou fazer um breve resumo sobre as indicações, certo? Para a gente poder tentar fixar e memorizar. Com relação a linfomas e LLAB, os CAR-T, temos 4 CAR-T-cells anti-CD19, certo? O Tizacel aprovado para LLA recidivada refratária menor que 25 anos nos pacientes com estudo Eliana, também aprovado para o linfoma difuso de grandes células B após 2 linhas de tratamento anteriores, aprovado pelo estudo Juliet, e o linfoma folicular após 2 linhas de tratamento anteriores, aprovados pelo estudo Elara. O Axicel, ele, além das aprovações, né, as outras aprovações para linfoma difuso, ele aprovou o linfoma difuso quando ocorre recaída menor que 12 meses do tratamento de primeira linha nos pacientes elegíveis e inelegíveis a transplante, né, tem o Zuma 7 e o Alicante. E o linfoma folicular também apenas após 2 linhas de tratamentos anteriores com o Zuma 5. O Brexicel, aí sim, aprovou LLA para todos os pacientes acima de 18 anos com o Zuma 3 e aprovou para o linfoma de células do manto recidivado refratário com o Zuma 2. E o Liso-cel também aprovou o linfoma difuso após 2 linhas de tratamento e menor que 12 meses recidivado refratário após primeira linha de tratamento, elegível e inelegível a transplante, e aprovado também para LLC após 4 linhas de tratamento anteriores. As indicações do mieloma, o ID-cell, somente após 4 linhas de tratamento anteriores, com estudo KARMA, incluindo agente imunomodulador, inibidor de proteação anticorpo monoclonal anti-CD38, e o CARVICT, o Cilta-cel, que é aprovado no Brasil,
mieloma, que pode ser usado após 2 linhas de tratamento anteriores. Então, o paciente chega muito melhor para o CARTICEL, né? Contanto que nessas 2 linhas tenham sido incluídos um agente imunomodulador, um inibidor de proteassoma e um anticorpo monoclonal anti-CD38, que o estudo foi o CARTITUDE-1. Só relembrando da fabricação, primeiro eu tenho a aférese, depois a ativação das células T, inocula o vírus, faz com que as células T passem a expressar um receptor K, eu expando, ativo essas células T, faço a linfodepleção do meu paciente, infundo as células T CAR-T, e aí eu vou ter os cuidados pós-infusão com a neurotoxicidade, citotoxicidade e síndrome de liberação de citocinas. Todos os CAR-T aprovados atualmente são de segunda geração, que têm domínios coestimuladores. Os preditores de resposta inadequada, principalmente um alto burden tumoral e algumas mutações como ATP53, MYC, BCL2. Terapias pós-infusão imunomoduladores se mostraram benéficos. O allotransplante, no caso da LLA recidivada refratária em adultos, consolidativo após CAR-T. Dos estudos alvos que estão atualmente, né? Otimizar processo de fabricação que favoreçam células T stem cell de memória ou células T de memória no geral, para que eu tenha um pool inicial mais adequado. E atualmente estão sendo estudados também CAR-T halogênicos com células prontas para uso, que vão diminuir o tempo de manufatura, vão diminuir o tempo vem, com a resposta adequada, se Deus quiser, será promissor para os próximos anos. E qual o objetivo atual? Otimizar e difundir na prática clínica, porque a gente já é uma realidade para a gente, mas ainda é um pouco difícil o acesso, né? A gente tem mais estudos clínicos, mas otimizar e difundir porque realmente é uma terapia revolucionária e ampliar os estudos que estão acontecendo também já para LMA, no caso da promielocítica, e para LMC. Foi um pouquinho longa, mas acho que era isso. Obrigado, Laís, pela excelente apresentação. Obrigado, Laís, pela excelente apresentação. E seria interessante agora ouvir as perguntas, os comentários. Bom dia. Deixa aí. Primeiramente, queria parabenizar a Laís também pela apresentação. Não é um tema fácil, uma realidade que agora que está sendo introduzida aqui para a gente, e se Deus quiser vai ser realmente uma realidade de mais fácil acesso futuramente. Uma das coisas que eu fiquei um pouco assim, é sempre uma pergunta que costuma ser feita quando a gente está falando sobre bispecíficos, quando a gente está falando sobre CAR-T, que é justamente pelo o uso, né, da célula T como uma célula efetora, como uma célula de efeito citotóxico em cima da carga tumoral. A dúvida que eu tenho é se, por acaso, assim, se for uma coisa que foi restrita ao blinatumomab e a LLA em relação ao uso dos bispecíficos, em ser um fator de mau prognóstico em relação ao efeito do CAR-T, ou se isso também se atribuiu aos estudos de mieloma também, se por acaso o uso pré-CAR-T de bispecífico teve uma correlação com um pior desfecho, né, com uma pior taxa de resposta. Gustavo, bom dia. A principal questão aí é qual o alvo que você utilizou para usar o bispecífico. Então, por exemplo, no mieloma, eu acho que é onde essa sua pergunta se coloca melhor, se você fez um bispecífico anti-BCMA e você vai fazer um CAR-T anti-BCMA, você pode ter uma diminuição da eficácia desse CAR-T-cell após o bispecífico.
Mas, por exemplo, se você muda o alvo, e o alvo é o GPRC5D, que é um outro alvo do mieloma, né, então é uma estratégia, às vezes, melhor. Então, no mieloma, tem se discutido um pouco isso, de usar, se você... Porque essas terapêuticas, os bioespecíficos, tanto para linfoma quanto para mieloma, eles têm um fator limitante em termos de tempo de resposta, né? Então, tem resultados variados, mas fala-se em 12 meses, 13 meses, com recaída posterior, e você tem que lançar a mão do Carticel. Então, há toda aquela discussão se você... Isso depende, eu acho que cada vez mais, pessoal, isso está pautado na individualização do tratamento e no acesso que aquele indivíduo tem naquele momento. Então, muitas vezes, tem doentes muito graves que não conseguem esperar a manufatura de um Carticel. E aí você acaba indo para o bioespecífico. Ou não, aquele doente está estável, um doente que você tem um tempo para esperar. Talvez valha a pena, se eu tivesse acesso, eu iria direto para o Carticel. Tá? Então, essa é mais ou menos uma visão, mas cada caso é um caso, não tem como a gente definir isso de uma maneira geral, né? Um outro ponto importante é que o CAR-T acadêmico ele é muito necessário para a realidade do nosso país e de países como o Brasil, né? Pela questão do acesso. Então, é algo que a gente está trabalhando aqui no nosso serviço. A gente tem um projeto aí que a gente chama carinhosamente de Mandacaru T, né, e além de outros projetos com o vetor viral da Milten, e também não só com Carticel, mas também com Célula NK, juntamente com a professora Lúcia Sila, lá de Porto Alegre, para leucemia mieloide aguda. Então, acho que assim, a terapia celular, ela surge como uma opção inevitável dentro do processo da jornada do paciente com câncer, né? Com neoplasia, e não só com neoplasia, entendeu? Os estudos com doença autoimune estão surgindo, e a gente tem até uma perspectiva aí de entrar num estudo para doença autoimune também, não só para lúpus, mas também para nefrite lúpica principalmente, mas também para vasculites e outras doenças autoimunes mais raras, também tem alguns tumores sólidos, né? Eu acho que era, não sei se eu respondi sua pergunta, Gustavo, mas Laís quer fazer algum comentário sobre a pergunta do Gustavo? Sim, professor. Com relação à alblina, a gente tem mais estudos, né? Que entendendo que realmente ele pode fazer uma saturação dos receptores nas células T, mas se a gente der aquele período de washout adequado, teoricamente os linfócitos voltariam a funcionar normalmente e serviriam para a coleta. Com os biespecíficos anti-BCMA, Gustavo, a gente tem menos estudos, a gente não sabe exatamente, mas teoricamente, com o período de washout também daria para utilizar, mas realmente os estudos são bem menores do que os com blina. Laís, eu fiquei com uma dúvida quando você falou de leucemia linfóide crônica, e é importante isso porque a primeira doença tratada com CAR-T foi a leucemia linfóide crônica, e você cita sobre o uso do ibrutinib, né? Que ele melhora a resposta e provavelmente expõe mais receptores ou mesmo epítopos para a ação do CAR-T. Mas eu queria que se você pudesse detalhar um pouquinho mais sobre isso. Eu fiquei com dúvida com relação ao tempo de manutenção do ibrutinib, como é que isso funciona. Pronto, professor. Eu também achei super interessante, eu não sabia, certo? Mas o ibrutinib, o IBTK, ele faz uma inibição de uma tirosina quinase do próprio linfócito T. E é como se ele melhorasse, ainda não entendemos direito, mas é como se ele melhorasse a expansão dos linfócitos CAR-T. Ele pode ser usado até 3, estou só abrindo aqui o artigo para eu não passar nenhum dado errado. Mas ele pode ser usado até 3 semanas antes da aférese, certo? Então, é realmente utilizado antes da aférese, inclusive, né, da coleta. Deixa eu só encontrar aqui. Ele fala disso. Uma grande questão que tem na leucemia linfóide crônica
e os trabalhos iniciais é o ajuste da dose, né? E que, na verdade, viu-se que a dose não podia ser uma dose nem tão alta e nem tão baixa, igual a de linfoma. Então, tem essa discussão. Pronto, ó, eu encontrei aqui a administração de ibrutinib maior que 2 semanas antes da leucaférese e por mais de 3 meses após a infusão das células CAR-T resultou em uma melhor expansão, fenótipo e eficácia equivalentes de células T em comparação a controles históricos. Eles citam, em alguns casos, utilizar o IBTK até a negativação da DRM-DLLC após a infusão do carticel. E eles encontraram que possivelmente é uma resposta mais associada ao ibrutinib, porque o acalabrutinib é um IBTK mais seletivo e não teria esse efeito inibitório da tirosina quinase da célula T. Muito interessante, uma informação muito interessante mesmo. Então, a gente abre aí para mais perguntas, pessoal. Ainda temos 10 minutinhos. Se vocês quiserem fazer comentários, são muito bem-vindos. Perguntas, fiquem à vontade, perguntem as curiosidades que tiverem. Tudo é muito novo para todo mundo. Então, a gente pode ficar à vontade. É só uma dúvida. A gente, do nosso projeto de carticel, a inoculação viral, ela vai ser feita aqui ou ela vai ser feita no exterior? E se o senhor teria noção do timing vem que a gente vai ter, mais ou menos, só para a gente poder visualizar o nosso paciente também? Pronto, a gente tem, no momento, em andamento, 2 projetos no nosso serviço, né, em parceria com o Hemossi. Na verdade, o Hemossi é que é o laboratório, né, no Centro de Processamento Celular. E quem detém o PRODIGI e todo esse projeto que a gente vem trabalhando desde 2017. O primeiro, na verdade, Laís, o primeiro projeto, que é esse que a gente chama de Mandacaru, ele utilizará o vetor viral de Barcelona. Então, na verdade, a inserção do vetor viral será feita aqui por nós. A gente reproduz, né, o CAR-T. Esse é o primeiro projeto. O segundo projeto é um projeto em parceria com a Unimed Fortaleza, e que a gente vai trabalhar com o vetor da Milten, que é quem é detentora do Prodigy e de todos os insumos do Prodigy. E esse também está em andamento. E, na verdade, ambos os projetos estão em fase de teste de comparabilidade, né? Eu acredito que ao longo de 2025 isso vai se materializar. Tá? Então, é isso. Mas a inserção é aqui e, na verdade, a gente reproduz, né, o que é feito. Por isso que você faz esses testes, que a gente chama de comparabilidade, porque você compara se nesse local que eu estou fazendo, nesse laboratório, ele tem a mesma eficiência que tem no local onde ele foi elaborado, onde ele está sendo usado. Então, esse é um ponto. E tem o cartê da indústria também, que aí eu tomo a liberdade de falar, que eu acho que é de uma maneira informativa. O Hospital Monte Clínico, em Fortaleza, que é um hospital privado, ele é qualificado para o uso do cartê da Novartis, então a gente tem previsão já em janeiro da infusão do primeiro cartê, de talvez 1 ou 2 casos, um já definido, o outro ainda em definição, e também ele está terminando a qualificação para a Kite, que é o Yescarta, né, e o Brexel, e também o da Janssen para mieloma múltiplo. Então, a gente vai estar aí qualificado para todos esses cartês da indústria também. Eu acho que, na verdade, a decisão passa por um processo, acima de tudo, né, e por cada caso vai ser um caso e você vai ter que analisar individualmente o que é melhor para aquele paciente naquele momento. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, não sei se a Suzana quer falar alguma coisa da férias. Quer falar, Suzana? Doutora Oi, Suzana, bom dia, doutor bom Fernando. dia, bom dia, bom dia.
Não, assim, a gente, na verdade, só estamos ansiosos, né, para começar logo. A gente vai fazer validações, né, com pessoas saudáveis, vão ter algumas rodadas de teste, né, para a gente ver como é que está o processo, mas a gente está ansioso para começar logo, né, e dispor Perfeito. essa tecnologia para os nossos pacientes. Beleza. Muito obrigado, Suzana. Vamos em frente. Então, pessoal, na Professor, bom verdade, dia. bom dia, bom dia. Bom dia, Emanuele. Vamos lá. Primeiro, parabenizar a Laizinha pela aula, que foi excelente, né? E aí, no mesmo sentido da pergunta do Ibrutinib, Laís, você tinha falado da Lena como uma forma de melhorar também os nossos resultados no Carticel, né? Ele tem algum protocolo, como tem esse do Ibrutinib, que seriam algumas semanas antes e algumas semanas depois? Ou ele só cita mesmo, a gente tem alguma coisa definida? Manu, o artigo não cita o tempo, mas ele fala como possibilidade de uso de imunomoduladores na consolidação após a infusão do carticel no mieloma múltiplo. Ele não cita tempo, não cita, não sei se já tem algum artigo específico para isso. Com relação ao linfoma difuso, né, com relação ao mieloma, ele é muito aceito como melhorar os desfechos na consolidação. Com relação ao linfoma difuso, ele cita que pode ser usado pós-recaída, pós-carticel, mas é uma coisa muito em estudo inicial ainda, não temos a certeza. Mas na consolidação do mieloma é uma coisa mais aceita, mas ainda não sei sobre protocolos, não. Não sei se o doutor Fernando sabe, o artigo não cita uma coisa mais específica, não. Uma possibilidade, porque uma das coisas mais importantes, são duas coisas importantes, né, após a infusão do CAR-T do mieloma, que é a persistência, né, das células CAR-T, e você olha também a doença residual mensurável, né? Então, é um recurso que você pode otimizar após a infusão do CAR-T. Então, na verdade, é uma proposta, né, de utilização e vai depender muito aí desses aspectos aí e da condição do doente, né? Se ele desenvolveu alguma citopenia ou não, né? Porque as duas maiores complicações aí do carticel, de uma maneira geral, é a hipogama-globulinemia, né? E a própria citopenia, podendo até desenvolver mielodisplasia, né? Então, há um grau de displasia. Então, tem que estar atento a isso, a esses aspectos também. E também as questões de infecciosas, né? Então apesar de não ter entrado no último guideline americano, a história da monitorização do CMV e até algum tratamento preventivo, a gente sabe que o CMV também reativa, né? Então é algo que a gente tem que estar atento após a infusão do CAR-T. Então, pessoal, queria mais uma vez parabenizar a Laís pela excelente revisão, pelas noções básicas, mas com aprofundamento, e foi muito bom para todo mundo. Eu queria, na verdade, desejar a todos um Natal abençoado e um ano novo maravilhoso, com boas festas para vocês, com suas famílias, que a gente possa estar aí em 2025 produtivos e trabalhando aí no nosso serviço, todo nessa mesma vibração e de união, de respeito, de amizade, de solidariedade, que tem sido essa a nossa meta para cuidar dos pacientes e fazer o nosso serviço cada vez mais forte. Ele é forte por conta das pessoas, né, por conta de cada um de vocês e que faz parte e que a gente segue adiante tentando fazer o nosso melhor diante de todas as nossas adversidades, que são muitas, mas a nossa vontade é maior do que a adversidade. Eu acho que isso nos mantém vivos. Então, Feliz Natal, um ano novo de muita paz e sigam o nosso canal no YouTube e divulguem para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom. Valeu, parabéns, Laís. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, gente. Bom dia.